Um oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, laminados, pisos vinílicos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. A Rádio Planeta Guarani entra novamente ao vivo. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Conseguimos. Peraí. Vocês estão entendendo aí por que a gente demorou para entrar no ar, né? Estamos com um probleminha técnico aqui, mas estamos resolvendo, viu, pessoal? É um pouquinho de atraso, mas muito boa tarde, meu amigo Bugrino. Seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz. Estamos ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. E vamos juntos para mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes. Hoje começando um pouquinho mais tarde, né? Começamos aí com 12 minutos de atraso. Peço desculpas a todos vocês, mas tecnicamente hoje está tudo meio complicado aqui. Você está vendo no YouTube aí, o chroma não tá legal, o áudio não saía e a gente está há muito tempo aqui tentando resolver esse problema para poder levar a programação ao vivo para vocês falando do Guarani, né? E vambora na próxima hora falar do Bugre, falar do Bugrão, que vai se aproximando da sua estreia, né? No Campeonato Brasileiro da Série B. A estreia do Guarani acontece daqui a pouco menos de 2 semanas. Está chegando a hora, os jogadores estão sendo contratados, não aqueles que a gente gostaria, né? Mas estão sendo contratados, estão chegando, o Guarani vai formando seu time. E antes de mais nada, quero deixar aqui o meu parabéns para o Guarani Futebol Clube. O Guarani completou ontem 112 anos de existência, então a Rádio Web Planeta Guarani, todos nós aqui, integrantes da equipe da Rádio Web Planeta Guarani, deixamos aqui registrados nossos parabéns ao Guarani. Estive na festa de ontem lá acompanhando um bom pedaço dela, cheguei por volta de 12:30, fui embora quase 5 horas da tarde. Deu para bater um papo com bastante gente, deu para conversar, deu para conhecer bastante ouvinte também. Obrigado, pessoal, obrigado pelo carinho de todos vocês lá na festa com a gente. Fernandão e Edinho passaram por lá, eles foram mais espertos, chegaram mais no finalzinho da festa, mas deu para curtir também, deu para estender lá os parabéns ao Guarani Futebol Clube também. O importante é isso, o importante é registrar a data, é mostrar o nosso carinho pelo Guarani Futebol Clube, né? Todo o nosso amor pelo Bugre. E agora, como eu disse no texto do Planeta Guarani, né? Os primeiros 112 já foram mágicos, né? Mágicos sim, porque magia tem de tudo, magia tem drama, tem aflição, tem o sucesso, tem tudo incluído na magia. Então os primeiros 112 foram mágicos, né? Agora que venham os próximos, e nós não sabemos quantos, né? Os próximos infinitos anos aí de história do nosso Guarani. Parabéns, Guarani, parabéns, Bugrão, parabéns a toda a torcida bugrina que esteve presente lá ontem, se fez representar. Foi uma festa muito bacana, muito legal, tudo ordeiro, todo mundo pacificamente lá, todo mundo ordeiramente comemorando o aniversário do Guarani. Muito legal rever muita gente que há muito tempo eu não via. Um beijo no coração de todos vocês. E vamos falar de Guarani, né? Vamos falar de Guarani, não perde seu tempo não, eu sei que você está esperando faz tempo aí, vem pro WhatsApp. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19
995186483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre, em oferecimento dos nossos patrocinadores. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Tem mais, gente. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar, tem problema com score baixo? Procure o Max Peixoto pelo WhatsApp 199974992. Peixoto Multimarcas, só fica a pé quem quer. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Grande abraço ao pessoal da Peixoto Multimarcas, da Clínica Soul e da Rose Pisos, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Nosso muito obrigado pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho, pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração. Nós temos também as mensagens pré-gravadas dos nossos amigos aqui, dos nossos comentaristas, o Fernandão, o Edinho, o Cleitão. E antes da gente começar a falar de Guarani, né, informações nós temos? Temos algumas. Já vou adiantar aqui, hein? O Regis ainda não está contratado, mas o Regis será contratado. Né? A má notícia é, o Regis ainda não está contratado. A boa notícia é, o Regis será contratado, tá? Faltam alguns detalhes ali de conversa daqui, ajustezinho dali, mas o Regis será contratado, estará no Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Acho que até que um dos detalhes que está pesando aí é o tempo de duração do contrato, né? A gente foi surpreendido com a vinda do Regis sendo definitiva, não por empréstimo do Curitiba. Não sei como é que ficou a questão salarial aí. Tentei conversar ontem com os presidentes, mas ontem não era muito dia, né, de conversar sobre isso. Eles queriam mais comemorar, então o Regis ainda não está contratado, mas o Regis será contratado, tá bom, pessoal? Essa é a informação que a gente pode trazer por enquanto. Tudo certo aí entre Curitiba e Guarani, faltam pequenos ajustes entre Guarani e Regis, né? Quem é o outro jogador que vem? Também tentei descobrir isso ontem, mas não sabemos se é o Bernardo, se é o Fabrício Daniel. Acho que tá mais pro Bernardo, né? Porque sempre que chega um jogador bom, chega um ruim em contrapeso, né? Então vem o Bernardo aí, provavelmente vem o Bernardo aí para alegrar o coração da torcida bugrina nessa Série B de Campeonato Brasileiro, né? O Bernardo é um segundo volante, o Fabrício Daniel é um atacante, né? Eu gostaria mais da presença do Fabrício Daniel. Seria um toque diferenciado ali, né? No sistema ofensivo do Guarani. Mas o Guarani parece que vai fechar com o Bernardo, o volante lá do Curitiba, e ele deve ser anunciado aí junto com o Regis na chegada e tal. Bom, deve ser anunciado entre aspas, né? Porque o Guarani não anuncia ninguém, né? O Guarani já está com vários jogadores inscritos no bid da CBF e não anuncia ninguém oficialmente. Não estou entendendo isso. Não estou entendendo por que dessa demora nos anúncios, nas confirmações, se o bid da CBF já traz os atletas, né? Ei, Guarani, estamos dormindo aqui, né? Estamos dormindo ainda, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Vamos começar ouvindo o nosso primeiro comentarista de hoje, que é o Fernando Lovato. Vamos ver se o Fernando fala de bola, mas acho que ele vai falar só de festa e de aniversário do Guarani, hein? Vamos ouvir aí o Fernandão. Chega junto, Fernando. Fernando Lovato. Guarani. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje, segundou, dia 3 de abril de 2023, segunda-feira, um dia após aniversário do Guarani. E aqui vai minha homenagem ao nosso bugrão, né, Ortiz? Parabéns, Guarani, muito obrigado por tudo, pelo orgulho que você nos dá em ser bugrino, né, Ortiz? É muito orgulho mesmo. E já emendando a festa de ontem, né, Ortiz? Sensacional a festa de ontem. A gente estava lá, marcamos presença, né? Eu, Ortiz e o Edinho da Rádio Planeta Guarani. E além de agradecer o Guarani por tudo que nos proporciona, de emoção ali dentro do campo, para mim foi uma tarde muito feliz, Ortiz, muito feliz mesmo. Estive com os meus companheiros de rádio, mas principalmente também pelo carinho que a gente recebe, né? Os amigos ouvintes, né, que a gente conhece pelo nome, mas a gente não conhece pessoalmente.
os que vieram falar comigo, a todos. Eu não vou citar um ou outro porque senão eu vou acabar esquecendo, mas eu queria agradecer de forma geral mesmo. Fiquei muito, muito feliz, muito envaidecido com todo mundo que veio falar com a gente, que veio nos dar carinho, agradecer também pelo nosso trabalho. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo, a cada um ali que esteve com a gente, que veio bater papo, né? A gente, na medida do possível, vamos batendo papo com um, com outro. Mas foi uma tarde muito, muito agradável mesmo. O pessoal da torcida organizada, da Fúria, da Guerreiros, da Jovem, todos vieram falar com a gente. Encontrei amigos de infância ali que fazia tempo que eu não encontrava. Então foi muito, muito, muito bacana mesmo. Deu bater papo com o presidente Marconato, deu para fazer bastante coisa ali. Então queria agradecer essa oportunidade aí, agradecer a todo mundo que nos ouve por esse momento, um momento muito feliz para mim. Fiquei muito agradecida e envaidecida a todo mundo que veio falar com a gente. Ortiz, olha, impressionante como a galera tem um carinho pela gente, viu? Muito, muito obrigado a todo mundo mesmo. Ortiz, outra coisa que eu queria falar também, já emendando mais ou menos nesse assunto, nossos números no Radiosnet, né? Que bacana, Ortiz, batemos outra vez o recorde, ficamos ali em segundo lugar, mas perdemos para uma rádio de pagode que não sei o que está fazendo ali no futebol, né? No segmento futebol, você procurar na filtragem ali. Mas é impressionante como a rádio vem crescendo, é impressionante onde a rádio está chegando. E isso nos envaidece muito, né? Não pelo orgulho, mas sim pelo prazer de estar dando voz ao nosso torcedor. Então, já emendando uma coisa na outra ali, agradecer, né, Ortiz? Eu na verdade, com relação aos números e o que aconteceu ontem, realmente só tenho que agradecer pelo carinho e pelo respeito que todo mundo tem pelo nosso trabalho. Muito, muito obrigado mesmo. Esse número, como a gente fala, é sempre de vocês. Então, fico muito agradecido e muito feliz com os números também que a rádio bateu esse mês, né, Ortiz? E com relação ao futebol aí, alguns jogadores já saíram no bid, né? O Pegorari saiu no bid, o Matheus Bueno saiu no bid, o João Vitor saiu no bid. Então alguns jogadores já estão saindo no bid, já estão aptos a estrear pelo Guarani. Porém o Guarani não fala, né? Então o Guarani está montando, Ortiz, um time que se chegar, alguns jogadores estão prometendo, né? Um lateral direito, um lateral esquerdo. Se o Regis realmente chegar, ainda não foi oficializado. Eu acho que o Guarani fica um time competitivo. E eu falei com alguns ontem, né? Eu boto muito fé no Pivete ali dentro. É um cara jovem, com ideias novas, como a gente vê no mercado aí. Mas é bugrino, né? Então ele vai levar um pouco da sua bugrinidade ali dentro do campo. Vamos ver, tomara que dê certo, Ortiz. Tomara que realmente todo mundo os nomes que estão falando aí cheguem realmente para reforçar nosso time e a gente fazer uma boa Série B ali, no mínimo, não sofrer nenhum susto, né? Quem sabe beliscar alguma coisa, mas vamos esperar todo mundo chegar pra gente comentar direitinho aí quando todo mundo tiver anunciado e ver o que o Pivete vai fazer também, tá bom, Ortiz? Então fica aí o convite para hoje a partir das 20 horas a gente ter uma boa noite Bugrão, muita resenha para falar, tomara que o Guarani já anuncie alguém à tarde aí pra gente poder comentar com mais propriedade, não só em especulação, tá bom, Ortiz? Fica com Deus aí, uma boa tarde e fui! Valeu, Fernandão. Tá aí o comentário do Fernando Lovato pra gente aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Eu tive com ele lá um bom tempo, né? O Fernando chegou tarde, ele e o Edinho chegaram bem tarde, viu? O povo não gosta muito de acordar cedo, não. O Fernandão chegou, já fui almoçar na minha mãe, já vi todo mundo e tal e tal. Legal, né? O importante é passar por lá, marcar presença, se dizer presente e poder dar parabéns pro Guarani, né, Fernandão? Acho que essa é a nossa maior alegria de todas, né? Quanto à formação do time, como a gente vem dizendo, né? O Guarani vai formando seu time. Se é o time que a gente considera ideal ou não, é outra história. Mas o Guarani vai formando o seu time. Sobre o Regis, a informação que eu trago é essa. O Regis virá para o Guarani, mas o Regis ainda não assinou o contrato com o Guarani. Pô, mas tá errado isso. Também acho. Também acho, mas
Eu não participo de negociação, eu não defino contrato, não defino salário, não defino tempo de duração de contrato, eu não defino nada disso, né? O que eu faço aqui é trazer a informação que eu tenho, né? Só isso. Então vamos torcer para que dê tudo certo, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Quanto ao time, Fernandão, falta realmente. Para mim agora faltam 2 laterais no mínimo, né? Um lateral esquerdo, um lateral direito. O Valber é um jogador que virá para o Guarani também, já tem uma negociação bem encaminhada, vai ser apresentado. Vai ser contratado, né, nos próximos dias aí pelo Guarani, vai integrar o elenco bugrino na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Valber zagueiro, que passou por aqui, né? Mais um atleta aí que chega para o Guarani também, e com isso as contratações vão aumentando, né? Se nós tivermos aí mais 3 anúncios confirmados, caso do Valber, do Regis, e de mais um jogador que venha do Curitiba lá, nós já vamos bater na casa se não me engano, das 9 contratações, né? 9 ou 10, beirando 10 contratações já. E aí fica a pergunta, né? O seu Rodrigo Pastana. Alô, Rodrigo Pastana, não seriam 4 ou 5? Agora já tá virando 9 ou 10, tá uma bagunça isso, né? Tá uma bagunça, né? Mas que sejam jogadores de qualidade, né? Que não sejam jogadores para fazerem mais do mesmo aqui no Guarani, né? Não sejam jogadores irrelevantes, né? Jogadores que não ajudem o Guarani. A notícia do fim de semana: o Guarani fez um jogo treino contra o Rio Branco de Americana. A gente falava que ia ser em Americana, passou para o Brinco de Ouro. O jogo treino aconteceu no sábado pela manhã no Brinco de Ouro da Princesa. A gente sabe o placar do jogo treino só. Foi 4-0 para o Guarani, a gente não sabe mais nada. A gente não sabe qual é o time que treinou, a gente não sabe quem fez gol, a gente não sabe mais nada. Então virou segredolândia, né? Virou segredolândia. Eu espero que não estejam escondendo o futebol do Guarani, né? Espero que não estejam escondendo o futebol do Guarani também, né? Que a gente tenha futebol para mostrar quando começarem os jogos, né? Quando começarem os jogos. Eu boto fé no Pivete, também boto. O Pivete é bugrino, o Pivete sabe do comportamento da torcida do Guarani. O Pivete não pode se dizer surpreso, né? Quando começarem as cobranças mais fortes, aí o Pivete não pode se mostrar surpreso com as cobranças mais fortes que virão, né? Mas precisa de jogador também, né? Precisa de jogador e de qualidade, como a gente vem dizendo aqui há muito tempo, nós precisamos de jogadores e de qualidade, né? Jogadores que possam vir para o Guarani para fazerem a diferença. Já tem nomes aí divulgados no BID, já tem muita coisa acontecendo e a gente recebe 0 de informação, né? 0 de informação. Alô, Guarani? O que tá pegando aí? O que tá acontecendo? Férias? Folga geral? O que é isso? Vamos trabalhar, né? Trabalhar. Vamos começar registrando aqui as primeiras mensagens que chegam pelo WhatsApp. Ô, Newton de Valinhos, deixa só eu dar um toque aqui. A campanha do Padre Sabino encerrou na sexta-feira, Newton. Então, eu não tenho nem autorização dele para passar o Pix para novas doações, viu? Não tenho. Tá bom? Então, não consigo te passar aqui os dados do Pix, tá? Obrigado. Obrigado mesmo. Ô, Ricardo Marques, é uma carta, né, Ricardo Marques? Uma carta, né? Mandou ontem. Nesse dia lembramos do nascimento do Guarani, e o que faz a gente lembrar é olhar para esse símbolo, essas coisas e dispor de tanto carinho, orgulho, paixão, preocupação e envolvimento. São as boas lembranças, são as vitórias marcantes, são títulos, times ano a ano mais e mais fortes, são conquistas, de ser referência de clube de futebol ofensivo, adversários grandes com medo de vir a Campinas, de uma arquibancada cheia e vibrante. E só por isso. E quando vejo esses meninos torcendo para Barcelona, me lembro também que nos últimos 25 anos quase que não tivemos mais esses feitos marcantes. O que não gera memória afetiva, que não gera paixão e que vai tornando um símbolo bugrino apenas um símbolo qualquer de um clube da cidade. Ricardo, discordo. Para toda essa geração que hoje tem 25 anos, é com muita alegria que tenho o Guarani em meu coração, mas também é muita tristeza que vejo uma nova geração sem a construção desse vínculo maravilhoso que os com mais de 40 possuem, e tantos anos sem um time forte, contínuo e competitivo, vibrante e empolgante. Que o Deus dos céus, que permitiu que tivéssemos uma estrela dourada no peito, nos permita ter um grande time que conceda sabedoria vencedora e a linha do correto para os dirigentes pelos próximos anos. Que a vitória venha e que os títulos venham, que os bons ventos soprem novamente para o Guarani. Valeu, Ricardo. Uma mensagem longa, né, Ricardo? Bem longa, aliás, né? Mas tá bom, num dia em que a gente não tinha nem programação, mas está registrado aí os parabéns dele para o Guarani, né? Um abraço, viu?
Agora, discordo que o Guarani é só mais um símbolo da cidade, né? De um time da cidade. Discordo. O futebol de Campinas vive e respira pelo Guarani, né? O Léo Bueno de Godoy, boa tarde, planeteiros, parabéns pelo programa de sexta-feira. Eu estava ouvindo a reprise e vocês deram show novamente. Eu te tirando o time de 78 do Bugre, qual foi o melhor da história até hoje para todos nós bugrinos? Qual Bugre, na sua opinião, foi o melhor? O Guarani de 94 ou o Guarani de 86? Abraço. Bom, o melhor Guarani que eu vi jogar, Léo, o time de 78 era fantástico e conquistou o título, né? Mas o melhor Guarani que eu vi jogar é o Guarani de 82, tá? O Guarani de 82, semifinalista do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Esse foi o melhor Guarani que eu vi jogar. O time de 94 ou de 86, qual deles foi melhor? O time de 86, muito melhor que o time de 94. O time de 94 é um excelente time, mas na minha opinião o de 86 é melhor que o de 94, tá? E parabéns para o Guarani, né? Parabéns para os 112 anos de história do Guarani. O Marcelo, boa tarde, Ortiz. Sabe como foi o jogo treino contra o Rio Branco e quem fez os gols? Vai ter mais jogos treino até o início do campeonato? Então, Marcelo, eu acredito que essa semana tenha mais um, mas falta ainda confirmar quem vai ser o adversário. O resultado do jogo treino eu já passei. Quem fez os gols é um segredo guardado a 15 chaves lá no Guarani, viu? Assim como o time titular, como tudo isso, viu? É um segredo guardado a 15 chaves lá no Guarani Futebol Clube, que devagarzinho nós vamos desvendando, né? Devagarzinho nós vamos desvendando. Uma hora a gente vai chegar num consenso aí sobre esse time titular do Guarani, sobre essas coisas, né? Quanto ao programa de sexta-feira, foi muito legal, foi uma delícia receber aqui o Gersinho, receber aqui o Bozó, o Rubão, meu amigo Rubão, um presente do Rubão pra gente, trazer esses dois aqui pra resenha. O Gersinho, um cara fantástico, gente. Teve gente lá na rede social acusando o Gersinho de desviar isso, desviar aquilo. Dá uma pesquisada sobre o Pastana aí, contesta o Pastana antes de contestar o Gersinho, vai. Vambora. Daniel de Santa Rosa de Viterbo, boa tarde, amigos Ortiz e planeteiros. Ortiz, podia atrasar um pouco, mas estava ouvindo a reprise do Gersinho e do Bozó, que legal, muita resenha. Ouvi sexta-feira e agora a reprise também, muito bom, que legal. Tava tocando a reprise lá, que legal. Vai ficar aí rodando aí na nossa programação ainda por mais alguns dias, viu, Daniel? Que bom, que bacana que vocês estão gostando, que bacana que vocês gostaram do programa, uma audiência muito legal acompanhando a entrevista dos dois. Sexta-feira, tradicionalmente, é um dia de audiência mais baixa pra gente, mas foi um dia de audiência muito boa, viu? O Amauri Bush, lá de Paulínia. Fala, Amauri, tchauzinho pra você também, ó. Dali, Bugre, sou de Paulínia. Vamos subir, Bugre, vamos subir com o título. Glória a Deus. Eu quero subir, né? Se a gente vai subir campeão, não é consequência, né? A Série B, ela só tem um time que é vice-campeão, né? O vice-campeão da Série B é o quinto colocado. Tirando esse time aí, todo mundo é campeão na Série B, né, Mauri? Assim, o título seria muito bom, lógico, seria muito bom ser campeão novamente, né? Até como o Ricardo Max disse aí, para essa molecada, para esses meninos mais novos aí poderem ter a referência da alegria e do orgulho que nós todos aí com mais de 40 já tivemos. Referência essa que eles tiveram em 2018, comemorando um título de Série A2, né? Se puder ser campeão, perfeito, maravilhoso. Agora eu quero subir, né? O importante nesse momento é estar entre os quatro. O título é consequência, né? O trabalho de referência é um trabalho para levar o Guarani ao acesso, né? Vamos torcer. A garganta falhando, ó. A garganta já foi pro espaço aqui, pessoal. Eita, nós. O Ortiz tá velho demais, viu? Pronto, acho que deu para tossir e aliviar aqui a garganta. Vambora. Desculpem aí. E vamos seguindo, né? Vamos trazer. São 13 horas e 5 minutos. Começamos com mais ou menos 10 minutos de atraso, né? Daqui a pouquinho a gente paga esse tempo extra aqui. Vamos para mais um pouquinho de mensagem aqui do nosso YouTube. Na sequência a gente vai ouvir o comentário do Edinho, que também já está na ponta da linha aqui aguardando para ser divulgado. Vem com a gente agora o Guilherme Sampaio. Solta a voz, Guilherme. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os amigos bugrinos. Em primeiro lugar, parabéns para o nosso glorioso Guarani Futebol Clube, né? O maior time do interior do Brasil. Ortiz, me corrija se eu estiver errado. Hoje, efetivamente, começa o mandato do Marconato, né? Não sei como é que funciona esse protocolo aí do Conselho Administrativo, né? Mas se for, é um pouco estranho, né? Porque poderia ter um pronunciamento
dele para a torcida, né? Alguma coisa, alguma informação nas redes sociais do clube, algum posicionamento no site do clube, né? E caso não seja hoje, né? Já fica aí como uma lição de casa para o Guarani, que efetivamente tem que fazer esse trabalho, né? Mesmo porque o Marconato é um ilustre desconhecido, né, para a maioria dos bugrinos, né? Antes dessa eleição, acho que 90% dos bugrinos nunca nem tinham ouvido falar no nome de André Marconato. Fala, Guilherme, deixa eu esclarecer então. Não é hoje, tá? Não é hoje. Como a gente vem dizendo aqui já há algum tempo, houve uma mudança estatutária no Guarani, né, com a realização de eleições em outra data, né? De agora em diante a eleição do Guarani vai ser sempre no final do ano, não mais no mês de março. Então houve uma mudança estatutária e nessa mudança estatutária ficou determinado que a posse acontece imediatamente ao registro da ata da Assembleia de Eleição, tá? E até tive o cuidado de conversar com o Marcelo Tasso hoje pela manhã para perguntar ao Tasso como é que anda o registro da ata. Ele disse que está caminhando, está no prazo, está tudo certo, mas ainda não aconteceu o registro da ata de posse, né, da ata de eleição. Então, enquanto não aconteceu o registro da ata de eleição, não pode tomar posse, tá? Mas ele já está trabalhando, né? Já está trabalhando efetivamente como presidente do Guarani, tá? E aí, cara, que haja muito mais do que um pronunciamento, né? Que haja ali um trabalho sério, institucional, feito pela comunicação do Guarani, para que o presidente, o novo presidente do Conselho de Administração do Guarani, possa conversar com o seu torcedor, né? Que ele não assuma na surdina, né, ô Guilherme? Acho que é mais ou menos isso que eu espero dele, né? Pude conversar com ele ontem também. O André está bem feliz, o Marconato está feliz demais com se tornar presidente do Guarani, presidente do CA do Guarani e tudo mais, né? Sabe dos desafios que vai ter pela frente também, né? Sabe muito bem dos desafios que vai ter pela frente. Sabe que vai ter que conduzir o Guarani numa Série B, onde todo mundo cria a expectativa do acesso. E essa expectativa não foi criada à toa, né? Essa expectativa é criada exatamente pelo nível da competição, né? Uma competição extremamente nivelada, uma competição que pode nos colocar aí no rumo do acesso, né, da Série B desse ano, né? Então, tudo que nós podemos fazer é torcer, né? Que o André tenha mais sabedoria, que o André consiga bem conduzir essa situação e levar o Guarani a um acesso, né? Vamos torcer. Solta a voz aí do Boca. Boa tarde, Ortiz. Primeiro deixar aquele parabéns pro nosso Bugrão. 112 anos de muita história, né? Diferente do outro que tem mais de 100 e não sei quanto lá, quase 200 anos e não tem história, né? Enfim, o nosso Bugrão tem. Queria te dar os parabéns, cara, para você e pro Rubão, cara, porque a entrevista na sexta-feira com o Bozó e o Gersinho foi fantástico, cara. Eu nem mandei mensagem, mas pra ficar curtindo mesmo, cara, que a resenha tava muito legal, velho. Muito legal mesmo, cara. Parabéns pra vocês aí. E tô aqui na escuta, né? Esperando que saia alguma notícia, né? De bom pelos lados do Guarani, né? Vamos ver. É isso aí, senhor. Até mais. Fala, Edu. Pô, obrigado, cara. Que legal. Que bacana que você gostou da entrevista. A gente até fez um pouco diferente, né, Edu? Não deu tempo de trazer toda a interação que a gente está habituado a trazer, né? Aqui no Planeta Guarani, nessa entrevista. Por quê? Porque eram duas pessoas tão especiais pra gente, duas pessoas de tanto carinho, né? O Bozó, o Gersinho, que era mais legal deixá-los falarem, né? O mais legal de tudo nesse momento, acho que era deixá-los falarem, né? Falarem da sua relação com o Guarani, de tudo que viveram lá dentro. Gente, nós recebemos 2 campeões brasileiros de 78. Isso por si só já é fantástico, né? Isso por si só já é um baita presente, né, cara, assim. Então, você viu que eu até falei, né, deu uma brincadinha ali, mas brincando, lógico que seriamente, o programa não precisava nem de âncora, né, porque eles tocavam o programa sozinhos. Tanto o Gersinho quanto o Bozó tocavam o programa sozinhos, rapaz. Eles têm uma volúpia em fala, né, eles falam tão bem, eles têm tanto carinho pelo Guarani,
que era desnecessário até uma ancoragem, né? A coisa caminhava, fluía muito bem, fluía perfeitamente bem só com ele, né? Só com eles, né? Eu era mais um espectador aqui, né? Eu estava acompanhando deliciosamente aqui a resenha dos dois, o bate-papo dos dois. Queria ter explorado outros aspectos na conversa com eles, né? Mas não consegui, porque exatamente por isso. A gente estava vendo que a resenha estava fluindo, né? E aí deixa eles falarem, é o mais gostoso, né? Mais gostoso, deixa eles falarem, deixa eles se comunicarem. A gente tem um microfone aqui para falar todo dia, a gente tem a Rádio Web Planeta Guarani aqui pra gente todo dia, né? Eles não, eles falaram dessa vez e demoram bastante para voltarem a falar, né? Então deixa o torcedor ter esse contato gostoso, deixa o torcedor vivenciar esse momento maravilhoso. A gente só tem alegria de demonstrar, né, Edu? Obrigado, viu? E fico feliz demais de saber que o amigo gostou. Fico feliz demais de saber que os amigos que estavam ouvindo gostaram também, né? A gente teve um programa bem diferente na sexta-feira. Como eu falei na abertura do programa, a gente vai visitar um momento diferente, momentos diferentes, né, do Guarani. Até usei o termo licença poética, né? Fomos para uma licença poética do Guarani para a gente visitar aquele Guarani gigante lá, né? Aquele Guarani que a gente gosta de lembrar sempre, o Guarani que fez o Guarani ser o Guarani, né? E a gente conseguiu, graças a Deus a gente conseguiu, tanto com o Gersinho quanto com o Bozó, visitar esse Guarani, né? Trazer lembranças aí a todos, e a eles também. Vocês não viram os olhos marejados dos dois aqui quando eu soltei a narração do Fiore Gigliotti, dos lances de 78. Os olhos dos dois se encheram de água aqui, cara. Começou, o Bozó até deu uma baixadinha na cabeça pra eu não ver e tal, que ele tava meio choroso ali, mas não teve jeito, né? Valeu, Edu, obrigado, viu? Vamos dar uma girada, pessoal, vamos girar de bloco aqui, vamos soltar as mensagens dos nossos patrocinadores e também hoje duas institucionais do Guarani. A gente volta hoje com os institucionais do Guarani para darmos uma força lá para a loja Guarani Store e também para o sócio campeão do Guarani. Vamos lá, a gente volta já já. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Fala, nação bugrina, aqui é o Amoroso. Dentro de campo pude marcar e comemorar muitos gols com o manto bugrino. Agora, como torcedor, o maior gol que posso fazer é ser sócio campeão do Guarani. Garanta seu lugar em todos os jogos no Brinco de Ouro e você poderá torcer aí ao meu lado e de muitos ídolos da nossa história. Vem comigo, seja sócio campeão e ajude o nosso bugre a marcar muitos gols empurrado pela nossa paixão. Faça como eu e tantos outros apaixonados. Seja sócio campeão da maior do interior. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Chegou o aniversário do Guarani, mas quem ganha o presente é você. A loja Guarani Store quer presentear toda a nação bugrina.
E para isso, do dia 2 de abril, dia do aniversário de 112 anos do nosso Bugre, até o dia 8/4, você tem uma mega promoção da linha de jogo do Guarani confeccionada pela Capa. As camisas verde, branca, roxa de goleiro, a verde de goleiro estarão em promoção. Você compra uma camisa e na compra da segunda camisa ela sai com 50% de desconto. É isso mesmo, você compra a primeira camisa e a segunda sai com 50% de desconto. Você escolhe qual você quer. A gente quer que você comemore o aniversário do Bugre com seu manto sagrado. Lembrando que essa promoção não vale para vendas online, apenas na loja física. Então, faça suas compras presencialmente na entrada principal do Brinco de Ouro da Princesa. Pagamento pode ser feito no cartão de crédito, pode ser feito no Pix. Você escolhe a forma de pagamento. Compra 2 camisas, paga 1,5. Aniversário do Guarani? Tem promoção presente da loja Guarani Store para toda a nação bugrina. Estamos de volta. O intervalo ficou um pouquinho mais longo, mas é por uma boa causa, né? Para a gente tentar ajudar o sócio campeão do Guarani, tentar ajudar a loja Guarani Store na sua campanha também. Essas mensagens estão sendo veiculadas aqui espontaneamente pela Rádio Planeta Guarani, sem nenhum vínculo comercial, sem nenhum contrato, sem nada. Estamos aqui da nossa forma e agradecendo ao Amoroso. Pô. Vocês ouviram aí o Amoroso, ao pedido do Amoroso para você se tornar sócio campeão do Guarani. Já pensou que alegria? Vira sócio campeão, vai lá para arquibancada e comemora um gol do Guarani do lado do Amoroso, porque ele tá lá em todos os jogos, pô. Torne-se sócio campeão do Guarani Futebol Clube, tá bom, meu amigo? Um grande abraço para você e venha junto, vamos tentar, né? Vamos tentar levar o máximo de bugrinos para a campanha. É o jeito mais barato, né, de torcer para o Guarani. O jeito mais barato de torcer para o Guarani é sendo sócio campeão. Então, se ajude a acompanhar todos os jogos no Brinco, e torcida não pode faltar, né? E com certeza não vai faltar nunca. Mais uma mensagem aqui, primeira vez participando com a gente, a Malvina, lá do Parque Jambeiro, minha vizinha quase, a Malvina. Vamos ouvir a mensagem dela, manda 2 áudios pra gente. Olá, Ortiz, eu sou de Serra Negra. Eu sou de Campinas, mas estou aqui em Serra Negra, na casa dos bugrinos aqui. O neto bugrino, tudo bugrino, o filho bugrino e eu também, bugrina. Adriano Tapeceiro. Tchau, boa tarde. Tem mais, vamos pro segundo. Nós estamos na escuta, o importante é que o Guarani vai subir esse ano. Ei! Valeu, Malvina, um abraço pra você, bem-vinda sempre. Tá lá junto com o Adriano Tapeceiro, hein, Adriano? Tá aumentando essa torcida aí em Serra Negra, hein? Mora aqui no Parque Jambeiro, tá lá em Serra Negra curtindo lá, descansando. Que legal, que bacana, Malvina, que bacana. Boa mensagem, mande mensagem sempre, venha sempre participar conosco aqui. Pra gente, quando recebe mensagem pela primeira vez de um amigo, de um ouvinte, é uma delícia, viu? E todas as outras são tão gostosas quanto. Mas a primeira é muito, muito legal. Seja sempre muito bem-vinda, Malvina. Vamos torcer, né? Como a gente tem dito aqui no Planeta Guarani, tudo que não pode faltar é torcida, né? Tudo que não pode faltar é torcida. Que não seja por falta de torcida, que seja por falta de outras coisas. Aliás, que não falte nada, né? Que aconteça, que dê tudo certo, mas que não seja por falta de torcida. Então, vamos fazer a nossa parte aqui, vamos torcer muito para o Guarani acertar mais do que errar, para a gente conseguir ter o que comemorar no final do ano. E se comemorarmos no final do ano, estaremos comemorando coisas grandes, coisas gigantescas, né? O acesso, a volta do Guarani para uma Série A de Campeonato Brasileiro, isso é fantástico. Isso seria de fato um grande presente para todos nós, né? Muito obrigado pela sua mensagem, viu? Vem chegando o segundo comentário aqui, o comentário do Edinho agora. Solta a voz, Edinho, teve comigo lá também na festa ontem. Solta a voz, Edinho. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do planeta. Segunda-feira, 3 de abril. E passou o aniversário do Guarani, né, Ortiz? Tivemos lá ontem, eu, você e o Fernando, né, uma festa muito bonita, né, mais um aniversário do Guarani, um clima muito bom, os dirigentes do Guarani aparentemente muito otimistas com o Campeonato Brasileiro, né? Não sei se eles estão vivendo uma realidade paralela ou se nós que estamos muito exigentes, né, Ortiz? Mas chegando a última semana cheia antes da estreia, né? O Guarani deve estrear na próxima sexta-feira da semana que vem, no dia 14, né? Então é a última semana cheia de treinamentos para o Bruno Pivetti arrumar o time, né? E o que eu acho lamentável, Ortiz, eu acho que
Isso nunca havia acontecido no Guarani, só nessa gestão. É o Guarani ter 5 ou 6 jogadores já inscritos no BID, né? Já prontos para jogar, e nem foram anunciados pelo Guarani, né? Parece que o torcedor, né, o associado, não tem muita importância para essas pessoas que dirigem o Guarani, né? A gente tem um voo cego, né? Ninguém sabe os jogadores que foram contratados, a gente só vai descobrir quando tiver no BID, porque não existe nenhum respeito e nenhuma consideração com o torcedor, né? Isso é muito triste, né, Ortiz? Uma administração que faz um bom trabalho na área de gestão do clube, na área financeira, na área administrativa, mas que no futebol insiste em fazer um trabalho a portas fechadas, sem ter o seu torcedor como cúmplice, como um parceiro, né? E é muito triste isso. Vamos torcer para que as contratações sejam acertadas. O Guarani precisa, se todas essas contratações estão sendo anunciadas, né, forem realmente verdadeiras, né? O Guarani ainda precisa de 2 laterais, precisa de mais um zagueiro, né? Se o Valber realmente estiver contratado, a gente precisa de mais um zagueiro, provavelmente mais um volante, né? Quem sabe até um segundo volante, né? Então, a gente continua esperando o BID, já que o Guarani realmente não tem nenhuma consideração com o seu torcedor. Para complementar, Ortiz, 2 assuntos. Primeiro, qual é a função de fazer um jogo-treino, né? O Guarani, a gente tem informações que ganhou de 4-0 do Rio Branco, né, no sábado, mas os 2 clubes combinaram de não passar a informação. Eu queria entender qual a efetividade dessa decisão, o porquê dessa decisão, ou seja, é para irritar o torcedor, porque não faz nenhum sentido, né, o Guarani fazer um jogo-treino e a gente não saber quem está treinando, não saber quem fez os gols, não saber o resultado do jogo, se realmente for esse. E isso é mais uma coisa que acaba irritando o torcedor, né, Ortiz? Além do fato do nosso superintendente de futebol, há 3 dias atrás, ter ido para a imprensa, né, aquele Rodrigo Pastana, um homem que não mente, e falar que a gente no máximo contrataria 4 ou 5 jogadores, que não seria como foi o ano passado. Bom, o Pastana já contratou mais de 30, né, Ortiz? Desde que chegou no Guarani. E aparentemente, pelo que diz a imprensa, a gente já tem mais de 8 jogadores contratados e deve enxergar mais, né? Então eu queria saber quem realmente manda no Guarani, quem está fazendo essas contratações, já que o Pastana falou que não contrataria mais de 4 ou 5. Então tem mais gente contratando no Guarani, né? É uma situação bem estranha o que acontece no nosso departamento de futebol. Bom, Ortiz, um grande abraço, um ótimo programa e vamos estar aqui na escuta. Daqui a pouco eu leio o comentário do amigo. Cara, tudo que você falou eu já abordei também. Né? Jogo treino. A função do jogo treino, obviamente, é que tô falando com o microfone fechado, rapaz. Vambora. Olha, Edinho, eu tô dando risada que vocês estão vendo, porque eu sabia que um comentário como esse que já pintou aqui no YouTube ia aparecer em algum momento. Eu já te respondo, viu, Valdemir? Fica tranquilo. Jogo treino. Qual a necessidade de realizar um jogo treino sem divulgar nada, né? Bom, primeiro, o jogo treino serve para o treinador fazer suas observações, né? Legal. O Bruno Pivetti pôde fazer as suas observações, legal, maravilhoso, mas não informar sequer quem fez os gols, né? Não precisa nem informar a escalação, né? Informa quem fez os gols e tal. Se a imprensa conseguir a escalação, perfeito, né? No jogo treino contra o São Paulo eu consegui a escalação. Dessa vez eu sou sincero, eu nem tentei me desgastar, viu, Edinho? Mas isso só afasta mais ainda a gente, né, da torcida. O time da torcida, né? Complicado, viu, Edinho? Eu não entendo mais muita coisa, não. Desculpa aí do microfone fechado, fiquei um bom tempo falando sozinho aqui. O Marco Barros, lá no YouTube, gostei da contratação do Valber e do Regis. O Luan Dias seria um bom nome para o Guarani? Apesar de a gente não indicar jogador, Marco, é um bom nome, sim, o Luan Dias. É um bom nome. Tá? Mas não sei se está na pauta do Guarani, não. Vamos lá, Valdemir Rodrigues, deixa eu te responder aqui. Primeiro, Ortiz é com Z, tá? Não é O-R-T-S, é O-R-T-I-Z, tá bom? Meu nome está bem divulgado aí em todos os lugares, é só você pegar e escrever direitinho. Esses dias você garantiu para um ouvinte que o Regis não viria e que era para esquecer esse assunto de Regis. A sua fonte é furada, no futebol acontece de tudo. Valdemir, a minha conduta aqui é de não vender ilusão para o torcedor. Se você está acostumado a ouvir emissoras de rádio que vendem ilusão para o torcedor, continue ouvindo as emissoras de rádio.
você não queira saber quem é a minha fonte. Não queira. Você vai entender. Se soubesse, você saberia que ela é tudo menos furada. E segundo, você só se esqueceu de dizer o seguinte: o primeiro a dizer que o Regis viria também foi eu. Sabe por que você não sabe disso? Porque você foi ouvir a emissora de rádio que não tinha informação. Ou então a emissora de rádio que entrou aqui para pegar a informação e soltar como dela. Tá? Eu faço tudo aqui, Valdemir, menos vender ilusão para o torcedor. E vou ser muito sincero, eu pessoalmente não gostaria que o Regis viesse. Eu tenho os meus motivos para isso. Eu pessoalmente não gostaria. Tá? Mas, repito, mais uma vez repetindo aqui o que eu venho dizendo. Trouxe o Regis, ótimo. E quem vai jogar do lado dele agora? Né? Então, cara, antes de criticar esse trabalho, conheça a seriedade desse trabalho. Você, mais do que ninguém, deve se lembrar, e aliás você deve ser um deles, né? Que acha que o Regis é maior que a instituição Guarani. Para mim, a instituição Guarani é maior que qualquer jogador. Tá? E eu sempre disse aqui para todo mundo, o que afastava o Regis do Guarani não era o Guarani, era o próprio Regis. E, aliás, o contrato ainda não está assinado, Valdemir. Mas fique tranquilo, eu tenho a informação dessa fonte furada que o contrato será assinado, tá bom? Um abraço, queridão. A Natália Barbosa, o Guarani vai melhorar agora com centroavante bom. Quem é o centroavante, Natália? Até nós sabemos agora do Bruno Mendes. Tem algum centroavante novo chegando? Obrigado pela mensagem. O Aldoliz Arena. Boa tarde, Ortiz. Fugiu a mensagem dele aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Fugiu aqui. Boa tarde, Ortiz. E o Leonel Regis. Parece que é o rei, que foi o único rei. Foi Pelé. Tá aí. Responda pro nosso querido Valdemir aí, o Aldoliz Arena. A torcida supervaloriza demais o cara, gente. Vocês estão criando ídolos de barro. Vocês que estão aí enaltecendo o Regis e tudo mais, vocês estão criando ídolos de barro. Vocês estão enaltecendo um cara que nem queria voltar para o Guarani. Tá? Tratou o Guarani como última opção. Vambora. A Natália de novo. A maior torcida de Campinas é a Fúria. Opa, valeu, Natália. O Amauri, torço pro Bugre fazer... Nossa, não entendi nada aqui, Amauri. Torço para o Bugre faz há 40 anos. Só tive alegria. Eu tive algumas tristezas, Amauri, mas as alegrias são muitas, né? A Natália, na vitória ou na derrota. Depois ela diz aqui, Thiago, eu sou de Paulínia, mas estou em Amparo. Meu apelido na torcida Madibu TFI. Não estou entendendo. Ô, Madibu, eu sei que está escrevendo aí com o nome de Natália. Eita, agora ficou estranho. O Guarani precisa de chance para a categoria de base do Guarani. Ele precisa de uma chance para essa molecada. Concordo totalmente. Valdemir, não discuta comigo, Valdemir. Eu não estou aqui para discutir com você. Eu não ouço rádio nenhuma. Você está muito enganado. Marcos, você não aceita críticas. Paciência, sou bugrino há 59 anos. Não me iludo com ninguém. Abraço. Nem comigo então, Valdemir. Não tem problema. Sabe qual é o problema, Valdemir? Você é bugrino há 59 anos, eu sou bugrino há 51. Sabe? Eu não sou mais bugrino que ninguém, eu não sou mais bugrino do que um menino de 15 anos que vai para a arquibancada gritar o nome do Guarani. Tá? Não entra nessa não, cara. Não entra nessa não. Você não queira saber quem é a minha fonte. Engraçado, você está me criticando porque eu pedi para o amigo esquecer o caso do Regis, né? Para a gente poder focar no Guarani, né? Nas contratações todas que o Guarani precisava e ainda precisa. Mas você não enaltece que eu fui o primeiro a falar que o Regis viria. E falei isso na quarta-feira da semana passada. Tá bom? Eu aceito crítica sim, cara. Eu gosto de crítica. Eu gosto mais de crítica às vezes do que de elogio, viu? Eu reajo mais às críticas do que aos elogios, se você perceber, aliás. Tá bom? Fala, Júnior de Jacareí. Um abraço para você também. Boa tarde. Tá ligado com a gente? O Beto. Olá, Ortiz e amigos, ouvi vocês sexta-feira à noite, foi muita risada, mas foi também como os dirigentes tratavam nossos torcedores com informações diárias. Liberdade de acompanhar os treinos, espero que esses dirigentes mudem o sentido e tragam os torcedores ao estádio novamente, e não o contrário. Olha, Beto, esses momentos não voltarão ao futebol, viu? Esses momentos de torcida poder assistir treino, imprensa ser liberada para assistir treino, não vai acontecer nunca mais. E quem perde com isso é o futebol, viu, Beto? O futebol está ficando cada dia mais chato com essas restrições todas. Veja aí um jogo treino realizado em segredo e ninguém sabe o resultado, ninguém sabe quem fez gol, ninguém sabe nada, né?
O Demilson de Amparo, boa tarde, tô com você, Otis. Precisamos de jogadores de qualidade para chegar a entrar em campo. E o programa de sexta foi sensacional. Obrigado, querido. Obrigado. Precisamos, né? O Regis precisa de companheiro, né? Precisa de alguém, né? O Ed Wilson de Hortolândia, boa tarde. Dá parabéns para o nosso Bugre, é pouco. Eu vivi todos os momentos do Bugre desde 77. Isso aí, Ed Wilson. Temos quase a mesma idade, então. Impressionante como essa instituição é apaixonante. Sim, quem chega no Guarani se apaixona. Já vi muita gente que não era bugrino, pisou no Brinco de Ouro e se apaixonou pelo Guarani, viu? Já vi muito disso acontecer. Muitos jogadores, inclusive. Ô Felipe, boa tarde pra você. Boa tarde, Ortiz. Domingo passei no Brinco e comprei 2 camisas na promoção que eu vi na Rádio Planeta. Fui lá garantir o meu. Valeu a pena. Agora eu e meu filho estamos de mantos novos. E sobre a especulação do Tony Anderson, ele vem mesmo? Vem sim. É mais um dos nomes aí. Tá, o Tony Anderson ainda não foi confirmado, mas é mais um dos nomes aí. Tá bom? Um abraço. O Newton, boa tarde, Ortiz, na escuta. Parabéns para o nosso Bugrão. Quais os nomes que saíram no BID? Bom, deixa eu abrir aqui o BID, vamos lá. Nós temos registrados no BID da CBF até agora de novas contratações o João Victor, que era da Portuguesa, o Pegorari, goleiro, o Lucas Silva, também já está contratado, e o Matheus Bueno, tá? Esses 4 nomes já estão no BID desde sexta-feira. A rescisão do Giovanni Augusto também saiu no BID na sexta-feira. A rescisão do Bruno Michel também. E a renovação de contrato do Bruno José também já está no BID desde sexta-feira, tá? Essas são as movimentações do BID aí, viu? O gerente de futebol está trazendo nomes e tendo o aval do presidente e do treinador nas contratações. Não podem reclamar, eles não podem reclamar mesmo. Eles estão trazendo quem eles querem, né? Não quem o torcedor do Guarani gostaria, né? O Daniel de Santa Rosa de Viterbo, Ortiz, o que você acha desse meio campo e ataque do Guarani? O Anderson, Matheus Barbosa, Regis, Isaac, Neilton pela esquerda e Bruno Mendes centralizado e Bruno José na direita. Acho que fica bom, né? Vamos tentar aqui. O Anderson, Matheus Barbosa, Regis, Isaac, Neilton, Bruno Mendes e Bruno José. Mas aí, que esquema é esse, Daniel? Que esquema seria esse? Que esquema seria esse? Eu acho que eu jogo o Isaac ou eu jogo o Neilton. Eu acho que os dois juntos não vão jogar, tá? Aí tira um, coloca o outro. Tá? Aí dá. Qualquer das opções vai trazer boa alternativa para o Guarani, só muda o sistema de jogo. Tá? Muda o sistema de jogo, né? E inverte também, né? Seria Matheus Barbosa de primeiro volante e o Anderson de segundo, tá? O buraco do Ortiz é um oferecimento da Rose Pisos, Clínica Sul e Peixoto Multimarcas, sócio campeão do Guarani, loja do Guarani, valeu. Ficou grande esse buraco, né? É por causa dos novos patrocinadores, Daniel, desculpa mesmo, tava falando mesmo com o microfone fechado aqui. Fala, Dantas, boa tarde, Ortiz, amigos ouvintes e planeteiros, novamente meus parabéns ao nosso Bugrão. Ontem, dia de festa, tive o enorme prazer de conhecer o Edinho e rever os amigos da rádio. Também um enorme prazer em trocar algumas palavras com o Bozó e rever a tia Tânia, forte com muita saúde. Agora, nessa diretoria, precisamos saber quais jogadores veremos em campo. Grande abraço, família Bugrina. Valeu, Dantas. Encontrei com você lá ontem, né? O Dantas chegou quando tinha acabado o chopp, rapaz. Aí teve que comprar cerveja, viu? Valeu, velho Dantas. Um abraço. Cristiano Gomes, boa tarde, Ortiz, e parabéns a toda a nação bugrina. Vinícius Popó, atacante do Capivariano, artilheiro da A3, temos a notícia sobre o interesse sobre ele. Cristiano, ontem eu tentei conversar com muita gente do Guarani sobre esse jogador até, né? Aliás, é um nome que eu trouxe para uma conversa quando estive a última vez com o presidente lá no Guarani, e o presidente me disse que é um nome que não interessava ao Guarani, tá? Que era um jogador que não interessava ao Guarani. Mas como diz aí o meu adorador, o Valdemir Silva, a minha fonte é furada. Então vamos aguardar, no futebol tudo pode acontecer. Tá bom, Cristiano? Um abraço. E o Guilherme Sampaio chega com mais uma mensagem, aliás 2, solta a voz, Guilhermão. Então, Ortiz, cara, eu vejo com preocupação essa montagem de time aí. Pelo que eu entendi, o Guarani contratou esse número aí de jogadores aí, vai dar em torno de 10 jogadores, né? Com exceção ao Regis, não vejo nenhum jogador aí que a gente fala, pô, esse cara veio para realmente fortalecer o time. No restante das posições a gente teve um decréscimo de qualidade com relação ao time do Campeonato Paulista, que já não era lá essas coisas.
hoje na Série B, esse time, esse plantel atual, para mim, é um plantel para brigar da parte intermediária para baixo da tabela. Hoje eu vejo Avaí, Ceará, Sport como os times mais fortes aí para brigar lá em cima, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas o Guarani tá muito abaixo desses 3 aí que eu citei. Ô amigão, acompanha o trabalho da rádio aí com regularidade, não chega mandando mensagem só pra criticar quando você acha que teve alguma coisa errada. O Ortiz, em momento algum, ele informou que o Regis não viria, categoricamente, né? O que ele pediu foi pra gente deixar o assunto de lado, porque senão a gente não teria outra pauta nos programas, o pessoal só falava disso. A gente ficou 15, 20 dias tendo só essa pauta como discussão no programa, tá? Então ele só pediu pra gente deixar de lado, caso ele viesse ou caso a possibilidade aumentasse, a gente voltaria a comentar. Então, cara, na boa, menos crítica, participa do programa, manda seu áudio aí, manda a sua pauta. Se você tem uma fonte melhor, e eu sei quem é a fonte do Ortiz, consulta a tua fonte aí, cara, e manda aí pra gente. Não, nem entra, não vamos entrar nessa discussão não. O Valdemir já tá me provocando aqui de novo no YouTube, diz que eu fiquei mordido à toa. Não é isso não, Valdemir, é que é mais fácil jogar pedra, né? Mais fácil, né? Valeu. Vamos voltando aqui, Guilherme. Cara, eu continuo muito preocupado ainda com a formação de elenco do Guarani. Eu continuo preocupado. Eu acho que nós precisamos agora montar um elenco, né? Um elenco forte. Nós precisamos dar opções para o treinador, permitir que o treinador tenha variações de sistema de jogo. Eu continuo preocupado. Ontem na festa eu manifestei essa preocupação diretamente para os 2 presidentes que lá estavam, né? Tanto o Ricardo, que ainda segue presidente, quanto o Marconato. Tá? Eles se mostram satisfeitos com a montagem do elenco, eles se mostram satisfeitos com a montagem do time, com as contratações que estão sendo feitas até agora, tá? Eles se mostram otimistas, eu continuo preocupado, mas sei lá, torço para que seja uma atenção pré-estreia, né? Uma atenção pré-campeonato, né? Vamos torcer bastante para que tudo dê certo, mas não entra nessa não, deixa ele falou, é legal. O Marco Barros, fonte furada é só ouvir o Pastana, tudo que ele fala não acontece, boa. Madibu, eu sei então, valeu. Esse telefone é da minha esposa, o nome dela, valeu. Eu tô na PUC para visitar ela, ouvindo vocês. Parabéns para vocês todos, gosto. Madibu, valeu, velho. Porra, que bom ter você aqui, que legal ter você acompanhando o nosso programa. Madibu, de arquibancada. Muito bom ter o amigo aqui, viu? Obrigado. E dê um abraço na esposa aí, que daqui a pouco ela vai estar boa, daqui a pouco ela vai estar nova também, vai estar em casa com você, viu? O Marcelo Rodrigues, o Mezenga que fez 2 gols ontem foi especulado, mas como ouvi isso em uma rádio de Campinas, pelo jeito era tentativa de vender ilusão. E depois de 2 gols de ontem já irá se valorizar muito. Cara, se eu não me engano, Marcelo, o Bruno Mezenga é um atleta do Goiás ainda. Eu posso estar enganado, tá? Ele pode ter rompido o contrato com o Goiás, mas ele era um atleta do Goiás até pouco tempo. Ele teve emprestado para o CSA na última temporada e, por decisão do Mozart, foi muito pouco utilizado, teve muito pouca oportunidade lá no CSA na temporada passada. Mas o Bruno Mezenga é um jogador que a gente fala aqui há muito tempo que gostaria muito de ver vestindo a camisa do Guarani, viu? A gente fala muito aqui, há muito tempo já, que gostaria muito de ver um jogador desse nível jogando com a camisa do Guarani, viu? É um cara que sabe fazer gol, né? É um cara que por onde passou deixou gols, né? Então, um jogador assim tem que ser interessante a qualquer momento, né? Marcelo, Ortiz, os atacantes Popó e Sorriso estão vindo para o Guarani. Marcelo, acho que do Popó eu acabei de falar, tá? Vou usar a frase do Valdemir lá. No futebol tudo pode acontecer. Sorriso eu não ouvi falar até agora do nome dele. Quem eu ouvi falar foi o Paraíso, da Portuguesa. Tá? O Paraíso da Portuguesa é um possível nome. O Sorriso eu não ouvi falar até agora pelos lados do Brinco de Ouro, tá bom? O Eduardo de Oliveira, Ortiz, boa tarde. Será que o Gersinho poderia voltar ao Guarani em algum momento? Pois ele tem muito conhecimento de jogadores promissores. Eduardo, se eu pudesse pedir ao Guarani, eu pediria ao Guarani que recontratasse o Gersinho. Eu pediria. O Gersinho, ele é o cara que falta ao Guarani há muito tempo, né? O cara que faz a ligação da base com o futebol profissional.
né? E ele mesmo resumiu esse trabalho dele quando ele falou do trabalho que ele desempenha hoje lá no Atlético Paranaense, né? Falou até do centro de integração do futebol profissional com a base que ele criou lá no Atlético junto com o presidente dele, né? Que ele fala, o meu presidente, né? E tal, me deu com a carta branca, confiou em mim para fazer esse trabalho e dá resultado, né? O Atlético Paranaense cresceu muito. E revela muitos jogadores também o Atlético, né? Então, assim, se eu pudesse pedir alguma coisa ao Guarani, eu pediria sim a contratação dele para fazer esse trabalho de coordenação e integração das categorias de base com o futebol profissional, viu? O Newton, os presidentes estão otimistas, então isso é muito preocupante. Cara, foi exatamente o que eu disse para eles, Newton. O Angelão, boa tarde, Ortiz e galera. Sou do tempo em que os coletivos eram abertos no brinco e olha, muitas vezes o público era maior que o da atualidade em jogos oficiais. Vinícius Popó não está na pauta e muito próximo da Chita, que já resolveu o transfer ban. Eu vi no Face Coxanautas, onde os torcedores não gostaram da saída do Regis. Eles precisam se decidir, né? Porque primeiro estavam escorraçando o Regis, agora não está contente porque o Regis sai, né? Só lembrando, né, que o Regis ainda não foi anunciado pelo Guarani, tá? Mas a minha fonte furada me garantiu ontem que ele virá, mas que ainda restam detalhes a definir do contrato dele para que ele possa ser anunciado, viu, Angelão? Um abraço. O Aguinaldo do Proença, boa tarde, Ortiz. Você já comentou, desculpa, o Nicolas Careca já saiu ou vai sair? Desculpa, pois estou chegando agora. Boa tarde, Aguinaldo. O Nicolas Careca, a minha fonte me garantiu que o Nicolas Careca sai do Guarani, que ele não permanece no Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas no futebol tudo pode acontecer, até o Nicolas Careca continuar, né? Até o Nicolas Careca continuar. Por quê? Porque eu lembro a você que para o Nicolas Careca deixar o Guarani é preciso que o Guarani chegue num acordo com o CRB, que é o time que detém os seus direitos. Ele é emprestado pelo CRB ao Guarani. Então ele tem contrato com o Guarani até o final do ano. E se o CRB não aceitar de volta, o Guarani não tem como devolvê-lo pura e simplesmente, né? Aí traria problemas para o Guarani, tá bom? Mas assim, a informação que eu tenho, que a minha fonte furada me passou, é que o Nicolas Careca não permanece no Guarani. Agora, se ele permanecer, é porque a negociação não evoluiu, tá? Vamos aguardar. Tá bom? Vamos aguardar. Não posso vender ilusão nem positiva nem negativa, né? Nem positiva nem negativa. Para mim seria uma ilusão positiva a saída dele. Mas eu não posso bater o martelo aqui dizendo, olha, ele vai sair. Eu posso dizer que ele não está no interesse, né? E o Guarani pretende não contar com ele. Vamos ver se concretiza isso, tá bom? Vamos para o último comentário pré-gravado, então, o comentário do Cleitão. Vai chegando o Cleiton Vendemiato com a sua opinião aqui na Rádio Web Planeta Guarani, no Bugre Online da tarde dessa segunda-feira, dia 3 de abril. Cleiton Vendemiato Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo, boa tarde para nossa amiga, ouvintes ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, nesta segunda-feira. Semana mais curta, né, Ortiz? Temos um feriado aí na sexta-feira, semana de reflexões, né? Semana de reflexões espirituais e também semana de reflexões e expectativa e ansiedade em relação ao Guarani Futebol Clube, né, Ortiz? Assim como todos, também quero externar aqui os meus parabéns ao Guarani Futebol Clube, 112 anos dessa instituição que nos faz a cada dia respirar e suspirar por ela, né, Ortiz? Oh, meu Deus do céu, como é bom a gente ter o Guarani nas nossas vidas, por mais que em alguns momentos, assim como em toda a família, na família bugrina não poderia ser diferente, né? A gente ter aqui os nossos momentos de alegria, alguns momentos de apreensão, mas sem dúvida para nós que somos bugrinos, podemos afirmar que é um grande privilégio termos o Guarani Futebol Clube nas nossas vidas, né, Ortiz? Eu, por morar em Santa Catarina, não pude estar presente à festa, mas tenho certeza que foi algo marcante na vida de quem passou por lá ontem e pôde comemorar os 112 anos do nosso amado Bugrão, né, Ortiz? E as expectativas continuam, né?
a gente continua no aguardo, né? A gente tem algumas contratações já relacionadas no BID, mas que ainda não foram anunciadas de forma oficial pelo Guarani, né? Então, mais uma vez, fica o nosso puxão de orelhas para o departamento de comunicação do Guarani, porque realmente continua não se comunicando com o seu torcedor de uma maneira efetiva, de uma maneira clara, de uma maneira transparente, né, Ortiz? O aguardo também para as chegadas, né, Ortiz, para anúncios de algumas novelas que o Guarani tem aí em relação à sua formação do elenco, né, Ortiz? E a gente deve, a partir dessa semana, acompanhar, ou pelo menos tentar acompanhar, né, um trabalho mais intenso por parte do Bruno Pivetti, porque a partir de agora, seja com os jogadores que ainda estão chegando, seja com o time que ele encontrou à sua disposição, o fato é que o treinador do Guarani, a partir de agora, precisa começar a trabalhar o seu elenco, aqueles que estão à disposição, a fim de poder montar um time, né, Ortiz, a fim de poder preparar uma equipe que vai estrear daqui uma semana e meia, 2 semanas aí, né, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, partida complicada contra a equipe do Avaí, né? Então o Bruno Pivetti, tendo ou não tendo jogadores novos chegando para encorpar esse elenco, vai ter que buscar um time ideal aí para que a gente possa entrar no Estádio Brinco de Ouro na estreia e fazer um bom papel. E esse é o grande desafio, né, Ortiz? É o grande desafio porque nós começamos agora a entrar num período que, ainda que novidades surjam dentro do Estádio Brinco de Ouro, vai precisar de uma integração muito rápida para poder estar à disposição na partida de estreia, né, Ortiz? Nós começamos a entrar num período em que, a partir de agora, jogadores que começam a chegar podem, inclusive, não estar ali plenamente à disposição ou plenamente entrosados para uma estreia de Campeonato Brasileiro, de forma que o time que o Bruno Pivetti vai levar para campo daqui menos de 15 dias ali vai ser muito provavelmente formado pelos jogadores que já estão integrados ao elenco. Vamos ver o que é que o técnico do Guarani vai conseguir fazer. Vai precisar tirar leite de pedra, sim. Vai precisar de muito bom posicionamento. Vai precisar de um plano tático muito bem executado para suprir as carências, principalmente técnicas, que nós temos dentro do nosso elenco, né, Ortiz? Vamos torcer para que disposição, plano tático, disciplina, nessa primeira partida pelo menos, possam suplantar uma carência técnica que no Guarani, para nós, fica muito claro que salta aos olhos, né, Ortiz? Torcer para que tudo dê certo, enfim, é uma semana em que o técnico Bruno Pivetti vai começar a intensificar os seus trabalhos. E é isso, Ortiz, a gente vai se falando, semana só começando, torcendo muito para que esses anúncios comecem a vir de forma oficial e que a gente consiga começar a esboçar um início aí de elenco ou uma formação final de elenco aí para a gente poder realmente analisar o Guarani da forma como ele merece ser analisado. Um grande abraço para você, fico na escuta hoje à noite da resenha junto com o Fernandão, também um abraço para os nossos amigos e para as nossas amigas ouvintes ligados aqui no Planeta Guarani. Grande abraço, meu amigo, valeu! Valeu, Coitão. Tá chegando a hora, né? Agora são os ajustes finais ali do time, né? Agora é a hora das últimas experiências. Faltam menos de 2 semanas, né, para a estreia do Guarani no campeonato. Pivetti teve pouco tempo para trabalhar, foi apresentado no nosso entendimento aqui tardiamente, né? Então, torcer para dar tempo dele implantar a sua metodologia. A gente ouviu o Neilton no final da semana. O Neilton falou que está gostando do trabalho dele, que ele tem boas ideias, tem bons conceitos e tal, né? Vamos torcer para dar tempo dele implantar esses bons conceitos no elenco do Guarani, né, Cleiton? A estreia a gente trata como dia 14, mas ela pode ser transferida para o dia 15, tá? Que é sábado. Aliás, acredito eu que seja no sábado à tarde, tá? Vamos torcer, esperar aí as novas contratações, esperar o Guarani definir o seu elenco, né? Já tardiamente, a gente já está às beiras da estreia, né? Então já tardiamente, mas o Guarani vai montando o seu elenco.
tá chegando a hora da gente torcer, né? E quando a gente começa a torcer, a gente deixa a cornetada de lado. Agora não adianta mais, né? Agora a gente tem que torcer para o que eles fizerem dar certo, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. Valeu, meu amigo! E é um prazer ser bugrino, né? Um orgulho muito grande. Grande Fernando Guimarães, boa tarde, Ortiz. Só de olho nas informações. Valeu, Fernando. O Madibu de volta. Amém, obrigado. Ela também é bugrina, ela não conhecia o estádio. Eu levei para ela conhecer o Brinco de Ouro. Estádio lindo, eu morro quando fala mal do Guarani. A gente dá umas cornetadas aqui de vez em quando, Madibu, mas falar mal do Guarani a gente também não admite não, viu? Valeu. E o Amauri Bosch, Ortiz, o Guarani não tem lateral e zagueiro na base para subir? Não tem. O lateral da base subiu, o lateral direito, o Amauri. Lateral direito, o Ian, subiu da base, vai integrar o profissional. É jovenzinho, tem 17 para 18 anos, tá? Já está integrado ao elenco profissional. Na lateral esquerda, não, ainda não. Não tem nessa safra aí. Tem o Eliel, que está se recuperando da lesão no joelho, né? Que pode, repito, a minha fonte furada me passou a informação de que o Eliel seria emprestado, mas o Eliel pode ficar, porque quando essa informação do empréstimo do Eliel surgiu, não se falava em negociação do Jamerson, né? E agora com a saída do Jamerson, o Guarani tem carência na posição, então não seria muito correto emprestar um lateral direito precisando de lateral esquerdo, perdão, precisando de lateral esquerdo, né? Então vamos aguardar aí essa decisão também sobre o futuro do Eliel, que já está se recuperando, já em poucos dias volta a ter a liberação para os treinamentos, viu? Vamos aguardar. Zagueiro não tem, não. O zagueiro que tem é o Titi, e até conversando ontem com o pessoal que estava lá na festa e tal, o que eles me falaram é que nessa temporada eles querem dar espaço para o Titi, tá? O Titi deve ter mais espaço nessa Série B. Titi, inclusive, brigando por titularidade no time. Foi isso que me falaram algumas pessoas do Guarani ontem na festa de aniversário de 112 anos do Guarani, viu? Vamos aguardar, né? A decisão mesmo a gente só vai saber quando o time começar a jogar, né? Mas na base já não tem muita coisa mais não. Aliás, trabalho de base que está recomeçando agora, né? Com 2 novos treinadores no Sub-20 e no Sub-17, tá? Então a base do Guarani está recomeçando o seu trabalho agora, vamos ter que ter um pouco de paciência. Como eu venho dizendo aqui, nesse ano não dá para cobrar resultado da base. Dá para torcer para que eles achem bons jogadores e coloquem no profissional. Mas resultado da base não dá para cobrar nesse ano não, viu? Infelizmente a base do Guarani deu uma desandada aí, né? O Sub-20 ficou mais de 30 dias com o técnico do Sub-20 treinando o time profissional, né? Aí desmonta qualquer estrutura, né? Mas boa sorte, que dê tudo certo. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Para que dê tudo certo. Acho que falamos de tudo, né? Sobra um pouquinho para a gente falar hoje à noite, quando vai estar o Fernandão e eu aqui ao vivo, no nosso Boa Noite Bugrão. Vamos lá, vamos para o Eduardo de Oliveira. Ortiz, boa tarde. A Rádio Planeta Guarani é a rádio com informações oficiais sobre o Guarani. A rádio não vive de achismo nem de especulação. Ela propaga o Guarani, pois sempre quer o melhor para o nosso time. Ela faz críticas construtivas e faz elogios quando eles são merecedores. E vive o bom resultado dentre as rádios web. Valeu. Obrigado, Eduardo. Cara, assim, eu não vendo ilusão. Não vendo. Pessoal, se vocês estão procurando alguém que vai vender ilusão, que vai vender coisas que o Guarani não pode concretizar, vocês estão ouvindo a rádio errada. Não vai ser a Rádio Web Planeta Guarani. A gente não especula a contratação de jogador. A gente fala sobre isso quando vocês perguntam, né? E tenta trazer a realidade do fato. No momento em que eu falei sobre o Regis, vocês podem ter certeza, a minha informação era segura e disse a vocês, só uma coisa impede o Regis de vir ao Guarani, é o próprio Regis. E a maior prova disso é que o Regis até agora ainda não fechou o contrato com o Guarani. Apesar da decisão já ter sido tomada pelo Coritiba, né? Apesar do Coritiba já ter anunciado a chegada do Jamerson, o Regis até agora não assinou seu contrato com o Guarani, né? Então, no último final de semana, aliás, fiquei sabendo que o Santos tem interesse no Regis, mas que ele vem para o Guarani, tá? Então é assim, a gente não vai vender a ilusão, cara. A gente não faz esse trabalho. A gente tenta falar a realidade, né? A realidade dos fatos, não aquilo que a gente ouve falar, né? Ô Madibu, cara, a gente não tem verba pra isso não, velho. A rádio é pobre pra caramba, viu? A gente briga com os nossos patrocínios aqui, mantém um espaço com poucos patrocínios, mas eu gostaria de ganhar uma camisa do Guarani de você, amigo. Quem sabe um dia,
tá bom? Quem sabe um dia, quando a rádio crescer, a gente cria uma verba especialmente para isso e sempre que possível a gente vai sorteando material do Guarani, se a gente puder um dia, tá bom? Vai ser um prazer te dar uma camisa um dia, se a gente tiver condição para isso, vai ser um prazer enorme. Valeu? Matamos, né? Sobrou um pouquinho de material ainda para o nosso Boa Noite Bugrão. À noite a gente volta, eu e Fernandão, para 2 horas de programa. E vamos falar de Guarani, né? Vamos bater um papo sobre o Guarani, vamos falar bastante coisas. Espero que a gente ainda tenha bastante informações surgidas no decorrer da tarde também, tá bom? Valeu, Madibu, obrigado, meu amigo. Ele diz aqui por último que o Regis não está em atividade. Não está afim de colocar a camisa do Bugrão. Cara, eu acho até que tá. Mas o Regis, ele é um atleta extremamente competitivo. O Regis, ele não esconde de ninguém que o objetivo dele é jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, isso emperrou um pouco a negociação, Regis-Guarani, né? O empecilho é esse, o Regis queria jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu reconheço que o atleta tem o direito de fazer isso, né? E que a negociação seja conduzida agora, seja bem conduzida, que a gente consiga anunciar o Regis. É o presente que a torcida está esperando, né? Tá bom? Grande abraço, gente. Deixa eu encerrar o programa aqui, deixando um agradecimento a todos que mandaram mensagem ao vivo, a todos que apenas ouviram, muito obrigado da mesma forma. Esse foi o nosso Bugre Online. Começou mais tarde, mas acabou mais tarde também. Fizemos 1h16 de programa, né? Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!